Olá, estamos começando mais um programa da série Fazendo Escola. Hoje vamos falar sobre a atuação das políticas públicas na gestão escolar. Para conversar com a gente, nós convidamos os professores Hildo Montezuma, coordenador de ensino médio da Secretaria de Estado do Acre, Clélia Brandão Alvarenga Craveiro, vice-presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, e Lúcia Helena Lodi, diretora de ensino médio da Secretaria de Educação Básica do Ministério de Educação. E para ilustrar esse debate, o Fazendo Escola ouviu vários especialistas e também a comunidade escolar, falando sobre dificuldades e angústias, apontando alguns caminhos e soluções nas experiências diárias. Vamos ver. À medida em que a sociedade evolui política e democraticamente, muitos de seus aspectos se reorganizam. É exigida do Estado uma nova postura na condução da sua política e suas ações. A ideia da escola pública como um bem público e a garantia da escola pública para todos e a garantia de que essa escola seja de qualidade e ela seja uma qualidade socialmente referenciada. Isso é uma grande mudança que nós temos que fazer hoje na visão de qualidade. Um dos obstáculos maiores à implantação da proposta de projeto pedagógico nessa concepção inovadora, né, participativa, coletiva, de ruptura, de protagonismo, a gente encontra a questão da resistência. Porque o novo dá medo. E o novo implica não repetir o velho. Nós consideramos que ainda existe muitas dificuldades, ainda existe muitas resistências por parte de algumas pessoas que são envolvidas diretamente na escola, mas muita coisa já mudou. Muitos professores já estão se abrindo às inovações, mudando a sua prática pedagógica. Quando nos deparamos com a definição de metas para uma nova educação pública, percebemos avanços e retrocessos. As ações devem promover mudanças a fim de ampliar as relações da escola com a comunidade. Para isso, são exigidos novos comportamentos. Uma coisa que nós constatamos como grande mudança na escola é a participação da comunidade como um todo, dos pais, o envolvimento de outras pessoas da comunidade, as parcerias que nós temos na escola para que possamos desenvolver os projetos. Então a escola tem que estar fazendo alguma parceria, ela tem que buscar parceria junto à comunidade, para poder estar sobrevivendo legal, né? Para que a gente possa estar desenvolvendo todos os trabalhos que a escola está propondo fazer. Entre nós, secretaria e a sala de aula, existe um longo espaço. Esse espaço só pode ser preenchido pela ação dos gestores, pela ação dos professores. Então, nós, por meio de discussões internas e discussão com os gestores, com os professores, nós fomos tentando identificar que medidas nós podíamos lançar mão como sistema para buscar criar as condições necessárias para a aprendizagem acontecer satisfatoriamente na sala de aula. Mas que qualidade é essa que nós queremos? Nós queremos, a sociedade civil exige e deseja uma qualidade socialmente referenciada. Nós não queremos que se transponha da área econômica a qualidade de uma empresa, por exemplo, de uma fábrica, a tal da qualidade total, que põe selinho nos objetos. Nós não vamos botar selinho nos alunos como qualidade. Nós queremos uma qualidade que efetivamente garanta a emancipação da sociedade brasileira. Nós queremos uma qualidade que dê condições e instrumentos para que esse cidadão venha a ser efetivamente um cidadão participante, consciente e combativo nessa mesma sociedade. Que a escola está hipertrofiada, ou seja, são muitas as funções que nós temos que desempenhar dentro da escola. É uma questão social, é uma questão emocional, é questão cognitivo mesmo, e nós muitas vezes ficamos sem ter como resolver esses problemas. A escola precisa de
de muita coisa ainda. E nós, professores, também precisamos ser bastante valorizados também. É investido em muita tecnologia, muito material didático, muita coisa, mas que o humano, o principal, o professor, ele precisa ser valorizado. Porque, veja bem, que com o projeto político-pedagógico, né, uma exigência que os professores se qualificassem, muitos professores daqui se qualificaram, né, mas que até hoje eles não foram valorizados. Continuam ainda como se eles tivessem apenas o magistério. A gente não tem supervisor suficiente, a gente falta muita coisa na escola. Não tem psicólogo. Se a gente está com problema em sala de aula com o aluno, com quem é que a gente vai mandar? Vai mandar o aluno sair, vai mandar o aluno para casa? Não pode mandar o aluno para casa. Então, nós professores, a gente tem que ser tudo isso. A gente tem que ser psicólogo, a gente tem que ser pai, a gente tem que ser mãe, a gente tem que ser professor, a gente tem que ser médico. A gente tem que detectar todas as mazelas da sociedade dentro de sala de aula. Os governantes precisam investir mais nesse sentido do trabalho social dentro da escola, ou seja, ter lugar para que outros especialistas possam trabalhar na escola e ajudar o professor. O professor que muitas vezes é apenas um pedagogo ou um especialista, um historiador, tá? Um matemático, e fica difícil de fazer o trabalho como um todo se não tiver o apoio de outros especialistas. Para superar problemas e dificuldades no interior da escola, deve-se ter políticas públicas bem definidas, além da discussão clara e objetiva dos encaminhamentos que a escola, com sua equipe docente e toda a comunidade escolar, deve fazer. Os nossos professores tinham déficit de conhecimento por conta da sua formação inicial, ou mesmo porque muitos deles, alguns, não tinham sequer a formação inicial em nível superior. Então nós resolvemos, a partir daí, nós realizamos um programa de formação inicial em convênio com a Universidade Federal do Acre, para os nossos professores que não tinham essa formação. E daí nós resolvemos também realizar cursos de formação continuada para os professores que já tinham feito a sua licenciatura, mas que estavam em descompasso com os avanços da ciência, mas também com relação às novas diretrizes curriculares nacionais, as novas regras do jogo que estavam postas, e esse foi um debate que rendeu muitos frutos. A mudança da realidade indica novos paradigmas e sugere a transformação da condução do ato educativo. Deve-se enfrentar questões básicas como acesso, permanência, efetivando-se políticas públicas que incluam todos em um processo de educação de qualidade, pública e gratuita. Mas como se dá essa aliança do princípio constitucional com a prática do cotidiano escolar? Eu parei de estudar há 10 anos atrás. O ensino público era muito difícil. Eu pagava aluguel, saí da casa da minha mãe aos 18 anos. Então, conciliar colégio e aluguel é difícil. Aí voltei a estudar, com outra cabeça, lógico, com mais vivência. Eu sei que se eu estudo, tá difícil, né? Com o estudo a gente tem uma chance. Isso que me dá força para continuar todo dia. Agora, o que eu acho mais difícil é você competir com alunos de escolas particulares, tá? Para concorrer a uma faculdade pública. É uma concorrência desleal. Às vezes desanima. Aí você tem que arrumar esforços de onde não tem. Fizemos as reuniões depois de planejamento escolar para montar o projeto político-pedagógico da escola. E os alunos que estavam fora da escola, mesmo sem reunião nenhuma, em janeiro eu já havia recolhido todos. Mesmo aqueles que tinham sido expulsos, aqueles que já tinham desistido muitos anos. Nós tínhamos alunos tudo com 18, 19, 17, na 6ª série, né? E esses alunos, eu recolhi todos para dentro da escola. Eram 8 classes ociosas.
à tarde e à noite uma. À noite teve tanta procura que nós tínhamos 55 alunos na sala. Toda semana a gente ia na sala, eu ia na sala, conversava. Nós tínhamos muito ex-FEBEM, até hoje a gente tem, e tínhamos até cadeião mesmo, cadeia mesmo. E graças a Deus, essa consciência tranquila, acho que os professores da Escola Renato de Arruda Penteado, eu acho que tem, porque todos participaram, assim, na recuperação desses jovens, desses adolescentes, que hoje estão no mercado de trabalho trabalhando. Nós buscamos a parceria no município, não só com a prefeitura, mas com as outras empresas da cidade, principalmente para o ensino profissionalizante, o técnico em segurança do trabalho. Então, para que a gente pudesse ter esse curso, nós tivemos que buscar parcerias. O governo ofereceu o prédio, mas a gente só poderia implantá-lo se a gente buscasse parcerias fora. Então, nós conseguimos a parceria com a prefeitura para o pagamento dos funcionários, do professorado. Conseguimos parceria com as empresas Fosfest, Bung, as mineradoras, né, daqui da região e da cidade. Com certeza, nós já temos a condição, estamos formando alunos que, com um pouquinho de contribuição de um e de outro, eles têm condições de ser inseridos no mercado de trabalho, de ser agentes transformadores da sociedade. E uma coisa interessante, que nós temos que estarmos preocupados com a formação desses alunos, no sentido de formar para a vida, e não formar para amanhã, formar a partir do hoje. Nós temos que viver o presente. Nós estamos mudando as relações internas dentro da escola, e isso é complicado. E não somente as relações autoritárias, de punição, de uma avaliação punitiva, frenadora da criatividade do aluno, mas nós temos que romper também com as nossas convicções pedagógicas. Então, um outro obstáculo, o segundo que eu coloco, é a questão de renovação dos conteúdos e dos conceitos. Seria a renovação dos conceitos de educação, de escola, de relação professor-aluno, a concepção didática de ensino. Então, isso implica numa formação continuada constante. E um projeto pedagógico, ele se move com a formação continuada de professores e funcionários da escola. Para quê? Para que eles ganhem uma segurança para inovar e perder a resistência, e ganhe também uma renovação do ponto de vista conceitual. Eu acho que os professores, os educadores, somente serão educadores se na condição de protagonistas. Uma pessoa que passa um conhecimento burocraticamente, sem vitalidade, como se fosse um conhecimento morto, não está educando os jovens. Eu acho que isso foi uma conquista emancipatória e da liberdade, que é preciosa, e eu acho que é a partir desta conquista que nós podemos lutar para recolocar a escola pública no lugar mais central para a nação brasileira, porque me parece que a maior parte da população, nós temos hoje quase 50 milhões de estudantes no Brasil, estão precisando dessa escola. Como nós pudemos ver, são muitas as necessidades e os anseios da comunidade escolar. Professora Clélia, o que mais chama a atenção da senhora no vídeo que nós acabamos de assistir? Bom, o vídeo é de uma riqueza muito grande, uma diversidade muito grande, mas eu gostaria de pontuar algo que me parece extremamente importante nessa nossa discussão. Quer dizer, como construir a escola do jovem, ou a escola para a juventude, se a gente não conhece quem é esse jovem. Como falar que o jovem é o protagonista, ou deve ser o protagonista nesse processo? Então, eu destacaria essa palavra protagonista no sentido de que o protagonismo, trazer o jovem para o centro da discussão, para a escola, não significa uma atividade espontânea. Isso não se dá porque nós falamos que ele é protagonista, mas vai se dar se a escola, se o sistema se organizar e nós utilizarmos mecanismos
para que esse jovem realmente insira-se nesse processo, ajude a decidir, ajude a dar uma outra dinâmica à sua formação. Então, inicialmente, me parece que o protagonismo, ele vai precisar de uma certa orientação do sistema, da escola, dos profissionais, para que o jovem vá conquistando a sua autonomia intelectual e construindo nesse processo de protagonismo a sua cidadania ampla, como todos nós queremos. A senhora sentiu que no vídeo fala-se muito de protagonismo, mas há conceitos diferentes. É uma palavra que ela entra quase que como uma novidade do ponto de vista, vamos dizer assim, do discurso, mas como que nós vamos fazer para que esse protagonismo, ou que essas pessoas, os alunos, os professores, a comunidade, como que ela pode ter voz, voto e vez dentro do processo educativo? Professora Lucilena, e o que a senhora poderia destacar? E o que me impressionou foi o depoimento dos professores do Rio Grande do Norte, e que exprime com clareza o conjunto de demandas que se faz hoje ao professor e à escola. A escola dos nossos dias supera de longe aquele papel que sempre esteve reservado a ela, que é o de ensinar. Dentro da escola, nós vimos, né, tivemos a oportunidade de ver as solicitações que existem e concretas no dia a dia que se apresentam ao professor, na sala de aula, ao diretor. Então, do meu ponto de vista, é urgente superar a condição solitária do trabalho do professor. E acho que a Lei de Diretrizes e Bases nos dá indicações muito precisas para isso. Não foi por acaso que lá está previsto a hora do trabalho coletivo, a tarefa da definição do projeto pedagógico envolvendo todos os professores, né? Porque o professor sozinho não vai responder por esse conjunto de demandas que o seu aluno apresenta em sala de aula. E, por outro lado, a escola, por sua vez, tem que superar sua condição de isolamento em relação à sociedade. Ela também não vai responder por esses problemas com os quais ela lida diariamente. Então, eu penso o seguinte, que a escola tem que ter clareza em relação aos seus parceiros, aos seus aliados, que digo, na área da saúde, na área da assistência social, na área do Ministério Público, Defensoria Pública, porque são demandas que são colocadas e nós temos que responder, mas não só com os recursos que temos hoje no interior da própria escola, mas recursos que a sociedade coloca para que a escola faça uso deles. Professor Hildo, sua avaliação rapidamente sobre o vídeo que nós assistimos. Bem, primeiro, o que destaca na fala dos professores, né, que estão lá na sala de aula, e dos diretores que se posicionam, é uma paixão. Né? Eles falam de forma apaixonada pelo aquilo que estão desenvolvendo na sala de aula. E porque a educação é isso, é apaixonante. Agora, ao mesmo tempo, essa paixão revela um conjunto de angústias, como foi destacado aqui pela professora Lucilena. Né? Essas angústias, sobretudo no que diz respeito à necessária valorização do trabalho que esses profissionais desempenham dentro da escola. Né? E eu acredito que um projeto de valorização desse trabalho não pode ser uma medida isolada, apenas no que diz respeito ao salário, a uma melhoria salarial ou programas de formação e de capacitação dos professores. A valorização precisa estar incluído dentro de um projeto de escola, que todas as secretarias, que o Ministério da Educação, que o Conselho Nacional de Educação tem que apontar, né? Que projeto, que escola que nós queremos construir. E dentro desse projeto, como que nós vamos valorizar os profissionais que serão, utilizando-se a palavra em moda, os protagonistas da construção desse projeto de escola. Bom, e esses caminhos que têm que ser apontados vai ser o tema do nosso próximo bloco. Nós vamos fazer uma breve interrupção e, a seguir, nós vamos estar falando das políticas públicas que vão tentar responder os anseios da comunidade escolar. A gente volta já.